Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor esteja com vocês. Na ocasião, eu gostaria de partilhar com vocês um versículo que se encontra no livro de Números, capítulo 18. Mas antes de fazermos a leitura do versículo, eu quero fazer uma rápida contextualização desse capítulo 18 de Números. É um capítulo de instrução do Senhor a Moisés e a Arão acerca dos deveres e dos direitos dos levitas, aqueles que haviam sido separados pelo Senhor para oficiarem, para servirem ao Senhor, mais diretamente na vida de adoração, não é? Eram os oficiais do povo de Israel. E esse capítulo é dividido entre os deveres, né, e os direitos que os levitas tinham. Então, como eles deveriam oficiar diante do Senhor, como eles deveriam se comportar diante do Senhor na representação do povo. E é um capítulo muito rico. E quando chega na parte dos direitos dos levitas, existe um versículo que particularmente chama a nossa atenção. E é esse versículo que eu queria ler com vocês, capítulo 18 de Números, versículo de número 20, onde diz: Disse também o Senhor a Arão: Na sua terra herança nenhuma terás, e, no meio deles, nenhuma porção terás. Eu sou a tua porção e a tua herança no meio dos filhos de Israel. Eu queria, de maneira objetiva, fazer algumas aplicações com base nessa passagem das Escrituras. Em primeiro lugar, como já disse, esse texto se refere ao sacerdócio, não é? Sacerdócio levítico. E nos reformadores nós temos o desenvolvimento, a redescoberta, não é, da doutrina do sacerdócio universal de todos os crentes. Os reformadores entenderam pelas Escrituras aquilo que a palavra de Deus de fato nos ensina, que cada crente, homem e mulher, oficia como cultuante a Deus, não é, de maneira particular. E juntos nós formamos a Igreja do Senhor, onde oferecemos diante de Deus o nosso culto público, o nosso culto de santo ajuntamento, em obediência à santa convocação do Senhor. Então, se cada um de nós, homens e mulheres de Deus, crentes, somos sacerdotes diante do Senhor, podemos tirar uma aplicação prática desse texto. Em primeiro lugar, nós precisamos lembrar que nós estamos nesse mundo, não é? Que nós trabalhamos nesse mundo, servimos ao Senhor, mas que nós não somos deste mundo. Esse não é o nosso destino final. A palavra nos ensina que o próprio Deus, falando aos levitas nessa ocasião, de que mais à frente, quando a terra prometida for alcançada, a parte da terra que caberia aos levitas seria o Senhor. Que o Senhor seria a sua herança, né? Que a herança dos levitas, que essa seria a porção dos levitas, seria o Senhor. Que eles não teriam nenhuma parte, nenhuma porção, porque o Senhor seria a sua própria herança. Precisaríamos de mais tempo para falar os detalhes acerca dessa colocação do Senhor para Arão em todo o contexto revelacional. Mas eu queria apenas destacar, queridos, que nós devemos lembrar que nós estamos vivendo nesse tempo, que nós estamos vivendo nesse mundo, mas nós não somos desse mundo, nós não pertencemos a esse mundo. Esse não é o nosso destino. Como John Bunyan muito bem escreveu, nós somos peregrinos, nós estamos de passagem nesse mundo. E que nós podemos ser abençoados por Deus e recebermos bens nessa vida, saúde, patrimônio, mas que ainda assim essa não é a nossa herança. Esse não é o nosso tesouro. Não é nisso que nós devemos depositar o nosso coração. O nosso coração deve estar aonde está o Senhor, onde está de fato a nossa herança eterna e a nossa herança bendita. Mas eu quero fazer aqui uma observação. Não podemos viver neste mundo de maneira leviana.
nós temos responsabilidades sociais, nós temos responsabilidades civis, nós somos cidadãos brasileiros e nós precisamos cumprir com as nossas responsabilidades e viver de maneira piedosa, de maneira justa, de maneira consciente e de maneira responsável diante da sociedade a qual nós estamos inseridos. Não adianta apenas nós olharmos para essa passagem e pensarmos: o Senhor é a nossa herança, e vivemos de maneira leviana, não é? Precisamos orar ao Senhor para que o Senhor nos dê sabedoria, graça para que nós possamos cumprir todas as nossas responsabilidades como chefes de família, pais, mães, como filhos, como jovens, estudantes, não é? Devemos pedir ao Senhor graça nesse sentido. Então devemos viver a nossa vida glorificando ao Senhor, fazendo tudo exatamente como para o Senhor e dessa forma fazer o nosso melhor para a glória de Deus. Glorificar a Deus em todas as áreas da nossa vida. Não fazer essa errônea separação entre sagrado e profano. Tudo é sagrado, tudo é dedicado ao Senhor. Porém, o que eu quero destacar para vocês de maneira final é isso. Somos sacerdotes diante do Senhor. Nós não somos extraordinários por conta disso. Foi Ele mesmo que nos chamou, que nos elegeu, que nos constituiu sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Foi Ele quem fez isso. E que nesse sentido nós temos o privilégio de ofertar o nosso culto ao Senhor. Mas também devemos lembrar que Ele é a nossa herança. São dias difíceis, decisões difíceis estão para ser tomadas pelos nossos governantes, pelas nossas igrejas, por nós mesmos, que temos famílias. E nenhuma decisão que se apresenta diante de nós é fácil, meus irmãos. E talvez isso tenha e venha turbando o nosso coração, tentando tirar a nossa paz. Devemos lembrar que ainda que dores nessa vida, ainda que prejuízos venham se estabelecer sobre nós, em qualquer aspecto que seja, físico, por nossa saúde, financeiro ou material, devemos lembrar que temos o Senhor como a nossa herança máxima, integral, total. Ele é a nossa herança em todos os aspectos. É a nossa herança espiritual, redentiva, é a nossa herança material, é a nossa herança em todo e qualquer tempo e situação. Então, que o Senhor nos ajude nesses dias difíceis a ouvirmos a voz do Senhor que foi dita a Arão. Que no meio de toda a sua criação, de todo até o seu povo, a nossa herança não é a nossa igreja local. Por mais preciosa, valiosa que ela seja e deva ser, a nossa herança, ela, numa última instância, não é o nosso casamento, os filhos que eventualmente podemos ter, os nossos pais, para aqueles que são mais jovens. Em palavra final, a nossa herança é o Senhor. Que Ele nos lembre disso, que possamos viver de maneira responsável, socialmente falando, que possamos viver cada dia neste mundo para a glória do Senhor e tendo sempre em vista de que Ele é a nossa herança. Que o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações e que vocês tenham um dia abençoado na presença do Senhor.